a gravação da nossa aula. Vamos lá, vamos abrir nossa telinha aqui, tem mais gente entrando. Uma que saiu e voltou. Vamos ver aqui. Então tá lá. Pessoal, eu estou ampliando aqui na tela de vocês a apostila, a imagem da apostila. Todo mundo consegue enxergar aí? Todos conseguem enxergar? Sim. Sim. Tá, então acompanhe, porque eu vou fazer as explicações aqui pela apostila para vocês, para ficar mais fácil de acompanhar, tá? Esse conteúdo. Então, vou descer um pouquinho aqui. O assunto é propriedades das soluções. Nós estudamos, lá no nosso último capítulo, as soluções com relação aos aspectos quantitativos, né? Estudamos lá concentrações, estudamos diluições, estudamos lá titulações. E agora, nós vamos ver algumas propriedades dessas soluções, que são propriedades físicas, que estão relacionadas a como que elas se comportam com essas propriedades físicas em comparação com um solvente puro. Então, por exemplo, se eu tenho uma propriedade física chamada ponto de ebulição, temperatura de ebulição de um líquido puro, água, por exemplo. Essa propriedade física é bem específica para a água pura, para o solvente água puro. Agora, se eu preparo uma solução com essa água, dissolvendo algum soluto, essa solução vai ter essas propriedades físicas modificadas com relação ao solvente puro, com relação à água pura. Enquanto que acontece essa modificação? É isso que nós vamos estudar com relação às propriedades das soluções. Então, só para o início de conversa aqui, aparece aí no... Vocês estão acompanhando o cursor do mouse aqui? Dá para ver o mouse aí passando? Eu vou indicar com ele aqui. O cara colocou aqui uma panela para esquentar aqui, um líquido lá dentro lá em cima de uma fogueira. Beleza. O ponto de partida aqui seria o quê? Ele faz algumas perguntas a respeito dessa figura. Em que temperatura essa água entra em ebulição? A temperatura de ebulição de um líquido puro é a mesma em todos os lugares? Será? Será que a temperatura de ebulição da água pura, por exemplo, ao nível do mar, é a mesma temperatura de ebulição se eu colocar essa água no alto de uma montanha aí a 5.000 metros de altitude? É o que nós vamos entender. Qual a influência da altitude na temperatura de ebulição de um líquido? Será que é o nível do mar? Tem a mesma temperatura de ebulição no lugar mais alto, onde a pressão atmosférica é menor? Opa! Tem agora um novo efeito aí em termos de temperatura de ebulição. A altitude afeta? Afeta. Por quê? Porque tem a variável pressão atmosférica envolvida. E o que acontece se eu colocar, por exemplo, sal na água que eu cozinho os alimentos? Será que a temperatura de ebulição da água aumenta porque eu coloquei o sal? Vamos aprender também e explicar, né, esses fenômenos que estão associados às propriedades das soluções. Então, para começar a estudar aí as propriedades de líquidos, né, líquidos puros, vamos primeiro falar de líquidos puros. Depois, nós entramos na história das soluções. Um líquido puro, ele tem uma propriedade física bastante importante, que seria a ebulição, a temperatura de ebulição. Então, temperatura de ebulição para líquidos puros é uma propriedade física que é constante, mas dentro de algumas condições. Ela é uma propriedade constante ao nível do mar. Se vocês pegarem tabelas e tentarem consultar a temperatura de ebulição dos líquidos puros, das substâncias, vocês vão perceber que há uma referência importante dizendo qual é a pressão no ambiente. E normalmente isso é feito utilizando a pressão atmosférica. Sabemos que as substâncias podem mudar de estado físico. Essas mudanças de estado físico envolvem o grau de agregação das partículas que compõem essa substância.
Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui, pessoal. Espera só um pouquinho. Vou achar aqui, peraí. Tem uns carinhas aqui na fila. Me dá só um minutinho. Tem 5 amiguinhos aqui esperando. Cerqueira, bom dia, Isabela Cerqueira, bom dia, Júlia Virgínia, bom dia, Michele, bom dia, Natan, bom dia, Tainá. Todos admitidos aqui. Ok, voltando lá. Deixa eu ver que tem mais um. Pronto, foram todos. Então, retomando. Essas mudanças de estado físico, então, envolvem o quê? A transformação lá da matéria em termos de grau de agregação dessas partículas, né? Deixa eu admitir mais um aqui. Vamos lá. Mais um aqui na guardo. Eu vou colher para ver isso. Aline. No último volume. Nossa, não sai. Tem um passarinho aí, ó. Vou mostrar para você acreditar em mim. Pronto. Voltando lá, pessoal. Não é computador, é aplicativo. Já tentou pelo computador do Felipe? Eu nem sei se tem esse aplicativo no computador. É, tem mais um entrando aqui. Espera um pouquinho. Eles mudaram o aplicativo ou não? Não, eu tava usando pelo Zoom, agora é outro, pior que o Zoom. É pássaro preto esse aí? Pronto. Então, pessoal, que mudanças de estado físico estão envolvidas aí? A ebulição e a evaporação. O que é a ebulição? Ebulição é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, que acontece de uma forma, vamos dizer assim, violenta. Então, as moléculas que compõem o líquido, quando elas ganham energia o suficiente na forma de calor, né, elas ganham, então, um grau de agitação suficiente para romper as forças de atração intermoleculares, e aí elas conseguem passar lá para o estado de vapor, elas escapam do líquido, né? Agora, não existe só a ebulição nesse processo, existe também a evaporação, que é um processo mais lento que pode acontecer em qualquer temperatura. As moléculas que estão mais na superfície do líquido ganham uma energia suficiente para poder escapar dessa superfície do líquido e passar para o estado vapor. Então, esses processos de ebulição e evaporação estão associados ao que nós chamamos de vaporização, passagem do estado líquido para o estado vapor. Pode acontecer de duas formas. Uma das formas é violenta, acontece numa temperatura específica, que é a ebulição, formação de bolhas, né? E o outro processo é a evaporação, que acontece em qualquer temperatura, é um processo mais lento, e claro, se você tem o seu líquido, né, espalhado numa superfície maior de contato, como um lago, um rio, você vai ter uma superfície maior para evaporação, e claro, esse líquido também vai vaporizar, mas num processo mais lento. Bom, uma outra propriedade importante dos nossos líquidos está associado a quanto que eles conseguem evaporar, a facilidade com que eles conseguem evaporar. Essa propriedade de facilidade de evaporar é chamada de volatilidade. Então, volatilidade é uma propriedade que está associada a quanto que um líquido consegue evaporar de maneira mais fácil. Uma comparação que nós podemos fazer assim. Se eu tenho um recipiente com água e um recipiente com acetona, eu percebo que o recipiente de acetona evapora muito mais rapidamente e facilmente do que a água. Então, isso significa que a acetona é mais volátil, ela vaporiza muito mais facilmente. E uma outra propriedade que está associada à volatilidade
é o que nós chamamos de pressão de vapor. Pressão de vapor, então, é uma propriedade física que mostra para nós quanto que eu tenho de capacidade de volatilizar aquela substância. Qual é o grau, qual é o potencial de evaporação de um determinado líquido. Então, pegando de novo a comparação entre a acetona e a água, se eu pegar esses dois recipientes, eu posso afirmar que, como a acetona é mais volátil, significa que ela tem uma pressão de vapor maior do que a água. O vapor que está escapando daquela acetona exerce uma força muito maior no ambiente onde ela está do que o vapor que escapa da água. Então, essa pressão de vapor vai estar associada aí a uma propriedade importante que nós vamos estudar aí nas soluções. E é claro, tudo isso veio lá das forças intermoleculares. Os líquidos são formados por moléculas e essas moléculas sofrem forças de atração entre elas. Quanto mais fortes forem as forças de atração entre as moléculas, mais difícil uma vai conseguir escapar da atração da outra. Então, é mais difícil de vaporizar. Se é mais difícil de vaporizar, significa, então, que a volatilidade dessa substância vai ser menor. Consequentemente, a pressão de vapor desse líquido, dessa substância, também vai ser menor. Mas para nós entendermos direitinho como é que funciona essa pressão de vapor, vou descer aqui um pouco e acompanha aqui no meu cursor, no mouse, né? Eu coloquei, deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Só um instantinho, pessoal. Senão aí a pessoa vai ficar na espera e tem um amiguinho na espera. Júlia Virgínia. Bom dia, Júlia. Júlia, bom dia. Voltando para a nossa telinha. Então tá lá. O nosso recipiente aqui tem um líquido, né? Esse líquido está produzindo um vapor pelo processo de vaporização. Veja que eu estou com esse líquido aqui, ó, num recipiente com a tampinha fechada. Está fechado o nosso amiguinho. Então, não há possibilidade de saída desse vapor daqui de dentro. Percebam, então, que eu tenho moléculas que estão aqui no estado líquido, vaporizando e passando para o estado de vapor. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem moléculas que, no estado vapor, estão condensando e voltando para o estado líquido. Esse processo fica acontecendo o tempo todo. Dependendo da temperatura que você está trabalhando, dependendo da temperatura desse líquido, você vai ter uma situação onde moléculas passam para o estado vapor e outras retornam para o estado líquido. Ó, o carrinho do algodão doce está passando aqui. Alguém quer? Então, vejam, pessoal. Quando eu atinjo uma situação onde a passagem para o estado de vapor, a taxa de passagem, né, a velocidade com que as moléculas passam para o estado de vapor, é igual à velocidade das moléculas que passam para o estado líquido, eu atinjo um equilíbrio dinâmico. E nesse equilíbrio dinâmico, então, eu tenho uma situação que é chamada de estado de equilíbrio entre líquido e vapor. Percebam que tem um monte de vapor aprisionado aqui, ó, nessa região, né? Esse vapor está aprisionado aqui, nesse estado dinâmico. E ele aprisionado, ele vai gerar uma pressão. Aqui, nesta região, eu vou ter esse vapor exercendo uma força nessas paredes do recipiente aqui. Essa força que ele exerce é chamada de pressão. E como é o vapor que está executando essa pressão, nós vamos chamar isso de pressão de vapor. Então, definição aí para nossa pressão de vapor, acompanhe. Pressão de vapor de um líquido em certa temperatura não vai depender do volume nem do formato das fases líquidas e do vapor que estão em equilíbrio. Essa pressão de vapor só vai depender da temperatura. Então, não interessa se eu pegar aqui um recipiente que é redondo, que é cilíndrico, que é quadrado, que é triangular, não interessa a geometria, a forma do recipiente. O que interessa realmente é a temperatura, onde eu tenho esse líquido nessa condição de equilíbrio. Então, descendo aqui um pouquinho, vamos perceber o seguinte. Quando você aumenta a temperatura de um líquido, você vai aumentar a pressão de vapor.
Porque você tem um maior grau de agitação dessas moléculas que estão lá no estado de vapor. Elas começam a exercer mais força lá no seu recipiente, porque com maior temperatura elas têm maior agitação. Então, reparem aqui nesse gráfico. Nesse gráfico, na verdade, a tabela e o gráfico, né? Eu peguei aqui um exemplo de temperatura e pressão de vapor que foi medida para 3 líquidos puros, né? 3 substâncias puras, e medir para cada temperatura qual é a pressão de vapor exercida pelo vapor desse líquido no recipiente. Então, reparem, a pressão aqui está sendo medida em milímetros de mercúrio, tá? Então, é uma unidade de pressão que vocês já estão habituados a trabalhar. Milímetro de mercúrio é uma unidade de pressão. A atmosfera é também uma unidade de pressão. Tem várias unidades que nós podemos trabalhar. Nesse caso, foi medido em milímetros de mercúrio. Lembrando que a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. Isso acontece ao nível do mar, né? Pressão atmosférica ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera. Então, reparem, na temperatura de 0 graus Celsius, a pressão de vapor da água é de 4,6. Do etanol, 12,2. Do éter etílico, 185,3. À medida que a temperatura vai aumentando para 20, para 40 e para 100 graus, a pressão de vapor de todos eles também aumenta. Da água vai para 17,5, depois para 55,3 a 40 graus e depois a 760 a 100 graus Celsius. O etanol passa pelo mesmo processo. Deixa eu admitir mais alguém aqui, pessoal, só um instantinho. Temos aqui mais 2 amiguinhos para entrar. Vejamos. Bom dia, Thaís. Bom dia, Thaísa. Tá lá, conectados. Maravilha. Vamos voltar aqui. Então, vejam que para os 3 líquidos, à medida que a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor dos 3 também vai aumentando. Se nós construirmos um diagrama, como eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, da pressão de vapor em milímetros de mercúrio, com a temperatura em graus Celsius, eu terei, então, ao longo de várias faixas de temperatura, eu tenho essas curvas de pressão de vapor que vocês percebem que são crescentes, que vão aumentando. Então, no caso do éter aqui, por exemplo, eu percebo que conforme aumenta a temperatura, a pressão de vapor dele também aumenta, com essa tendência de curva. No caso do etanol, aqui amarelinho, conforme aumenta a temperatura, vai aumentando a pressão de vapor, reparem. E no caso da água, mesmo comportamento. Aumento de temperatura, a curva da pressão de vapor vai aumentando. Todos os líquidos puros têm esse mesmo comportamento de aumento de pressão de vapor com aumento da temperatura. Agora, vamos ver uma outra coisa interessante. Reparem que para esses 3 líquidos puros, éter etílico, etanol e água, o perfil das curvas de pressão de vapor, ele tem algumas diferenças. Reparem que o éter etílico tem uma curva de aumento de pressão de vapor mais intensa. É muito mais acentuada. O aumento da pressão de vapor no éter etílico é muito mais acentuado, o aumento da temperatura, do que, por exemplo, o caso da água. Vejam que a curva da água azul, esse aumento da pressão de vapor com o aumento da temperatura é mais suave. Não acontece com a mesma intensidade do éter etílico. Isso me indica, então, que o éter etílico é uma substância mais volátil. Por que é mais volátil? Porque tem uma pressão de vapor muito maior do que no caso da água, numa determinada temperatura. Percebam o seguinte, se eu pegar aqui uma temperatura de 30 graus Celsius, eu vou puxar aqui e ver que a pressão de vapor na curvinha do éter etílico está perto aqui de 600 milímetros de mercúrio, a 30 graus Celsius. Se eu fizer a mesma coisa para a água a 30 graus Celsius, pego aqui na curvinha azul,
eu percebo que a pressão de vapor dela é muito menor. Não deve chegar aqui em 50 milímetros de mercúrio. A mesma coisa comparando o etanol com a água. O etanol é mais volátil do que a água. Por quê? Se eu pegar aqui a temperatura de 80 graus, por exemplo, e subir, eu vejo que a pressão de vapor do etanol vai estar próximo aqui de 800 milímetros de mercúrio. E se eu fizer a mesma coisa para a água, a 80 graus Celsius, subir, vou encontrar aqui na curva da água que a pressão de vapor dela está em torno de 300 milímetros de mercúrio. Então, essas curvas de pressão de vapor, elas nos informam qual é o líquido mais volátil, aquele que tem maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor sempre é mais volátil. Quem tem maior pressão de vapor sempre terá a curva numa posição muito mais acima, muito mais acentuada do que tem a substância de menor pressão de vapor, menos volátil, que tem uma curva mais suave, sempre está abaixo aqui, tá? Deixa eu admitir mais um amiguinho aqui. Milena. Chegando aqui na parada, pronto. Voltando lá. Ok, então, qual é a nossa conclusão a respeito disso? A nossa conclusão é, quanto maior a pressão de vapor de um líquido, maior a quantidade de moléculas na forma de vapor e, consequentemente, mais volátil é esse líquido. Então, pressão de vapor consegue informar para você qual é o líquido mais volátil. E pelos diagramas, vocês percebem que a curva de pressão de vapor daquela substância que é mais acentuada indica que ela é a mais volátil. Ok, pessoal? Dúvida até aqui? Vamos lá para a temperatura de ebulição de um líquido. Olhando aqui para esse arranjo que foi feito aqui, ó, o cara colocou então, trabalhou com água, né? Colocou um pouco de água aqui no becker, ligou o bico de Bunsen, colocou aqui um suporte, e aí colocou um termômetro para medir a temperatura desta água à medida que ela estava sendo aquecida. E o que acontece nesse processo? À medida que você vai aquecendo o líquido, você vai, então, aumentando a pressão de vapor da fase vapor desse líquido. Conforme a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor vai aumentando. Então, no caso da água, por exemplo, olhem aqui no diagrama aqui embaixo. A 0 graus Celsius, a pressão de vapor dela é quase que zero. À medida que a temperatura foi aumentando, a pressão de vapor desta água foi aumentando. Tem mais vapor ali se formando. Tem mais forças sendo executadas lá pelas moléculas de vapor. Essa pressão de vapor vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que acontece o quê numa determinada situação? Quando a pressão de vapor desta água consegue ficar igual à pressão atmosférica, eu tenho então um processo de ebulição. O que acontece? A pressão atmosférica, ela exerce um efeito de empurrar as moléculas de água aqui para baixo. Então, a pressão atmosférica ela exerce um papel de fazer o quê? Ela dificulta com que as moléculas do líquido consigam passar para o estado de vapor. É como se fosse um obstáculo, uma barreira. Toda essa força da massa de ar que tem aqui em cima exerce um peso, e esse peso, então, faz com que as moléculas do líquido tenham dificuldade de escapar para o estado de vapor. Claro, se é uma temperatura baixa, as moléculas não têm força o suficiente para vencer a barreira da pressão atmosférica. Ou seja, as moléculas não têm pressão de vapor suficiente para vencer a pressão atmosférica. É o caso do que acontece com a água aqui, por exemplo. Então, a água, nessa faixa de temperatura entre 0 e 100 graus, ela tem uma pressão de vapor a cada temperatura que não é suficiente para romper a pressão atmosférica, para superar o valor da pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Mas conforme você vai aquecendo e essa temperatura vai aumentando, chega uma situação em que a pressão de vapor dessa água se iguala à pressão
atmosférica. Quando isso acontece, as moléculas ganham força suficiente, todas elas, para escaparem, para vencerem a pressão atmosférica e passam para o estado vapor de maneira violenta. Esse é o processo, então, de ebulição. Quando eu tenho, então, qual situação? Quando a pressão de vapor de um líquido se igualar à pressão atmosférica, eu terei o processo de ebulição acontecendo. Notem aqui para que esses três líquidos que nós pegamos aqui, éter etílico, etanol e água, nas curvas de pressão de vapor deles, eu percebo claramente que cada um tem uma temperatura de ebulição diferente. Vejam aqui no caso do éter, na curva vermelha. Conforme a temperatura vai aumentando, a pressão de vapor desse éter também vai aumentando. E quando a temperatura atinge 34,6 graus Celsius, a pressão de vapor desse éter atinge o mesmo valor da pressão atmosférica. Então, o éter etílico entra em ebulição neste ponto, nesta temperatura, 34,6. Reparem para o etanol. Conforme a temperatura vai aumentando, a curvinha aqui amarela dele de pressão de vapor também vai aumentando, até que quando esse etanol atinge a temperatura de 78,3 graus Celsius, esta pressão de vapor do etanol se iguala à pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Então, esse etanol vai entrar em ebulição na temperatura de 78,3 graus Celsius. No caso da água, como nós já vimos, conforme vai se aumentando a temperatura, a pressão de vapor dela vai aumentando, até que quando essa água atinge 100 graus Celsius, a pressão de vapor dela, nessa curvinha azul, se iguala também à pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio. Então, essa água vai entrar em ebulição nesta temperatura de 100 graus Celsius. Uma conclusão bastante importante. Sabemos, já que o éter, ele tem maior volatilidade, ele é mais volátil do que, por exemplo, o caso da água. E percebemos também que o éter, sendo mais volátil, tem menor temperatura de ebulição. A água, por ser menos volátil, tem maior temperatura de ebulição. Então, nossa conclusão é: a substância que tem maior pressão de vapor vai ter menor temperatura de ebulição. Ela vai ebulir, vaporizar mais facilmente. E a substância que tem menos volatilidade, menor volatilidade, tem menor pressão de vapor, ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Ou seja, o mais volátil ferve, ebule mais facilmente, numa temperatura mais baixa. O menos volátil ferve, ebule numa temperatura maior. Tá claro aí, pessoal? Vamos descer um pouquinho mais e vamos descobrir qual é o efeito da pressão atmosférica na temperatura de ebulição dos líquidos puros. Então, reparem aqui nesta imagem que eu tenho uma região onde é uma região de maior altitude. Por exemplo, São Paulo, a 750 metros de altitude. Nesta região, que é uma região aqui que está acima da serra, né? Eu tenho uma certa coluna de ar. Essa coluna de ar representa uma massa de ar que exerce uma pressão, exerce um peso, exerce uma força, exerce uma pressão atmosférica. Quando eu tenho uma região que está mais abaixo, ou seja, vamos pegar aqui ao nível do mar, em Santos, por exemplo, percebam que a coluna de ar é muito maior do que na região de maior altitude. Como a coluna de ar é maior, a massa de ar que eu tenho nesta região é maior. Eu tenho mais massa de ar. Eu tenho mais força-peso desse ar exercendo aqui nessa superfície. Eu tenho maior pressão atmosférica. Então, se eu estou ao nível do mar, eu tenho maior pressão atmosférica, porque eu tenho maior coluna de ar sobre a superfície. Quando eu estou numa região mais alta, eu tenho menor pressão atmosférica, porque eu tenho menor coluna de ar.
tenho menos peso, menos massa de ar exercida na superfície nessa região. Isso vai influenciar a temperatura de ebulição? Vai, porque nós vimos que para o líquido entrar em ebulição, ele precisa ter uma pressão de vapor que se iguale à pressão atmosférica. E se a pressão atmosférica for menor, esse líquido vai ter mais facilidade de atingir o valor de pressão atmosférica, o valor de pressão de vapor para igualar. Então, ele vai ebulir mais facilmente, numa temperatura mais baixa. Agora, se o meu líquido estiver aqui, ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior, esse líquido tem que atingir uma temperatura maior para igualar essa pressão atmosférica maior para entrar em ebulição. Então, a conclusão é que esse líquido, ao nível do mar, vai ter uma temperatura de ebulição maior do que o líquido que está numa altitude maior, ou seja, numa região mais alta. Então, acompanhem comigo aqui uma tabelinha que mostra para nós a temperatura de ebulição da água pura registrada em diferentes locais. Em Santos, numa altitude de 0 metros, tá, ao nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio. A temperatura de ebulição dessa água lá em Santos vai ser de 100 graus Celsius. Agora, em São Paulo, numa altitude de 750 metros, eu tenho uma pressão atmosférica menor, ela é de 700. Vejam que essa água vai entrar em ebulição numa temperatura menor, numa temperatura de 98,3 graus Celsius. Então, a nossa conclusão, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e menor é a temperatura de ebulição, porque você vai ter uma pressão de vapor que vai precisar ser menor para vencer essa barreira. Olha, pessoal, eu posso fazer o raciocínio inverso? Posso. E se eu aumentar a pressão? Não vou dizer na atmosfera, mas e se eu utilizasse um recipiente fechado, por exemplo? Uma panela de pressão, que é o exemplo que está sendo dado aqui do lado. Numa panela de pressão, ela está fechada, eu vou colocar água para esquentar, essa água vai atingir 100 graus Celsius. Se o cara está lá em Santos com essa panela de pressão, com a tampa aberta, a água vai ferver, vai entrar em ebulição a 100 graus, porque está ao nível do mar e a pressão de vapor dessa água se igualou à pressão atmosférica, então ela vai ferver. Se eu tampo a panela, o que vai acontecer? Eu começo a fazer com que aquele vapor que está aprisionado dentro da panela, ele comece a aumentar a pressão dentro dessa panela. A pressão dentro da panela vai ficar maior que a pressão atmosférica. Se a pressão dentro da panela é maior do que a pressão atmosférica, a água que está lá dentro já não vai mais entrar em ebulição a 100 graus. Ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Por que isso vai acontecer? Vamos voltar no gráfico aqui da pressão de vapor da água. Percebam que se a pressão é de 760 milímetros de mercúrio, a pressão externa, a água vai entrar em ebulição a 100 graus. Mas se eu passo, por exemplo, para 800 ou para 900 milímetros de mercúrio, eu estou aumentando a pressão naquele interior da panela. Se eu puxar essa pressão maior para a pressão de vapor da água, eu percebo que a curva vai me dizer que a temperatura de ebulição desta água, nestas condições, vai ser maior. Então, o funcionamento da panela de pressão se baseia nesse princípio. Eu faço com que a pressão interna dentro da panela seja maior do que uma atmosfera, maior do que 760 milímetros de mercúrio, e isso causa o quê? Causa um aumento na temperatura de ebulição dessa água. Ela vai passar a ferver numa temperatura maior. E é claro que com uma temperatura maior de cozimento, você vai fazer com que o processo de cozer aquele alimento vai ser mais rápido. Quanto maior a temperatura que você tiver ali do líquido, onde você está cozinhando, o alimento ali vai cozinhar mais rapidamente. Tá certo, pessoal? Até aqui tudo bem?
algumas conexões aqui. Então, vocês já ouviram falar que os times que vão jogar em locais aí muito altos, de altitude muito grande, por exemplo, tem Copa, sei lá, o cara vai jogar lá em La Paz, vai jogar lá na Bolívia, e aí, nessas altitudes, locais de altitudes, né, muito elevadas, os caras têm problemas, né, os atletas têm problemas lá para poder respirar, para poder se adaptar a esses locais mais altos. Então, o que acontece nesse caso? Quando você está em locais de grande altitude, você tem uma menor pressão atmosférica. Se você tem uma menor pressão atmosférica, você tem o ar mais rarefeito. Esse ar, então, ele tem uma densidade menor, você tem menos moléculas, né, por unidade de volume. Então, esse ar mais rarefeito, por causa da baixa pressão atmosférica, disponibiliza para você uma menor quantidade de moléculas de oxigênio. Então, a cada respirada que você dá, você consegue capturar uma quantidade de moléculas de oxigênio menor. E isso causa um efeito seríssimo, porque a pessoa que não está habituada com isso não tem uma quantidade lá no sangue preparada para poder lidar com uma quantidade de oxigênio menor que a pessoa está inalando quando respira. E isso, então, vai fazer com que as condições, né, que ele tenha lá de praticar o seu esporte, problemas para poder enfrentar uma situação como essa. É por isso que os times, né, mandam as equipes para esses locais com certos dias de antecedência para fazer o quê? Para poder se adaptar. Mas é do que eles darem tempo para o organismo deles produzir mais hemoglobinas para poder suprir a baixa demanda de gás oxigênio que eles têm no processo de respiração. Ok, pessoal? Será que caiu a minha conexão aqui? Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim. Beleza, eu pensei que tinha caído a conexão aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui no aguardo. Não. Então vamos retomar. Vamos retomar. Aqui vocês podem responder esses dois itens aqui, pessoal. Opa! Tem duas perguntinhas aqui. Qual a condição existente em La Paz dificulta o desenvolvimento de uma partida de futebol no estádio Hernandes Silas pelos jogadores? Pô, esse estádio aí está a 3.500 metros de altitude, cara. A pressão atmosférica lá é muito menor. Então, se a pressão atmosférica é menor, tem menos oxigênio no ar que está rarefeito. Então, os caras vão ter dificuldade de respirar. Essa aqui é a condição que dificulta para eles. De que forma essa condição afeta uma disputa esportiva? Pô, se o cara ele consegue respirar menos oxigênio, não está preparado para aquilo, ele vai ter um rendimento, né, um rendimento esportivo muito menor. É mais difícil para ele poder ter a mesma performance do que um atleta que está adaptado a essas condições. Né? Pessoal, diagrama de fase. O que é esse diagrama de fase? Nós aprendemos até lá o ano passado que para uma substância passar do estado sólido para o estado líquido, isso dependia somente da temperatura. Então, conforme havia o aquecimento, a substância ia passando do estado sólido para líquido, do líquido lá para vapor. Espera um pouquinho que eu acho que tem alguém aqui que saiu e vai querer entrar de novo. Achei aqui, Isabela. Pronto. Então, aprendemos que conforme você tem lá o aumento de temperatura ou a diminuição da temperatura, aí as mudanças de estado físico acontecendo. Só que não é só a temperatura que mexe com a mudança de estado físico. A pressão também afeta. A pressão também é uma variável que participa dos processos, né, de mudança de estado físico. E quando eu coloco a pressão na jogada, eu vou obter, então, um novo diagrama, um novo perfil de comportamento dessas substâncias, que é chamado, então, de diagrama de fases. O diagrama de fases, então, ele indica para mim o quê? Eu tenho a pressão na qual a substância está submetida e eu tenho a temperatura em que ela se encontra. Então, o que acontece?
qualquer substância pura, ela vai sempre me mostrar 3 regiões em que a substância é definido. Nessas 3 regiões, eu tenho, então, uma região de temperatura e pressão, onde a substância se encontra no estado sólido. Eu tenho uma região onde, em determinada temperatura e pressão, a substância se encontra no estado líquido, e eu tenho uma região em que determinada substância vai se encontrar em uma temperatura e pressão no estado gasoso. Eu tenho 3 curvas que representam curvas de equilíbrio, e são curvas de mudança de estado físico. Então, vejam essa primeira curva. Ela é chamada de sublimação. Por quê? Ela tem uma fronteira que separa o estado sólido do estado líquido. Reparem, a fronteira que separa a região do estado sólido para o estado líquido é definida pela curva de sublimação. Por quê? Se a substância está no estado sólido e ela vem e passa para essa outra região, estado gasoso, vapor, aconteceu uma sublimação, essa mudança de estado físico. Notem que existe essa outra curva que representa uma fronteira entre a separação do estado sólido do estado líquido. Ela é chamada de curva de fusão. Por quê? Se a minha substância nesta região está no estado sólido e ela passa para essa outra região, para o estado líquido, a mudança de estado físico de sólido para líquido, nós sabemos que é a fusão. E notem que eu tenho uma outra curva que sai aqui, que é uma fronteira que separa o estado líquido do estado gasoso. Se é do estado líquido para o gasoso a separação, então se uma substância estiver passando do estado líquido nessa fronteira para essa região do estado gasoso, de líquido para gasoso, eu tenho o processo de ebulição. Portanto, essa curva é chamada de curva de ebulição. Aqui, neste ponto, onde eu tenho a junção das 3 curvas de equilíbrio, é chamado então de ponto triplo. Nesta situação específica, a minha substância vai se encontrar nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Ela se encontra no estado sólido, líquido e vapor, ou gasoso, ao mesmo tempo. Descendo aqui um pouquinho, então vejam aqui uma outra representação do nosso diagrama de fases. Aqui é o caso da água, é um diagrama de fases da água. Eu tenho a água nesta região de temperatura e pressão no estado sólido, gelo, agregação, forte, moléculas firmemente presas. Eu tenho a água nesta região roxinha aqui, para essas temperaturas e pressões no estado líquido, ela tem um maior grau de mobilidade. E nesta região de vapor de água, eu tenho as moléculas com grau de afastamento total, liberdade total de movimentação, é a região de vapor de água. Percebam que no diagrama, a 760 milímetros de mercúrio de pressão, a temperatura é de 100 graus. Eu estou exatamente no ponto onde a água está em ebulição, passagem do estado líquido para o estado sólido. Percebam que essa mesma água a 0 graus Celsius e também na pressão atmosférica de 760 graus, eu tenho esse ponto exatamente em cima da curva de fusão. Essa água está passando do estado sólido para o estado líquido. E para a substância água, claro, eu tenho o seu ponto triplo. Na temperatura de 0,0098 graus Celsius e numa pressão de 4,579 graus Celsius, eu tenho a água nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, né, vapor, ao mesmo tempo. Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo? Uhum. Olha, Sim. tem esse texto sobre conexões que fala sobre a fabricação do café em pó solúvel. Vocês vão me fazer um favor, vocês vão me ler esse texto e tentar entender como é que eu faço um processo chamado liofilização, que é o processo onde eu obtenho o café em pó solúvel. Eu obtenho também algumas proteínas que são usadas para fabricar aqueles suplementos alimentares lá para atletas, né? Eu tenho alguns tipos de produtos que, por esse processo de liofilização,
é possível você obter um extrato, né, dos produtos que você tem interesse. Então, deem uma pesquisada no que é esse processo de liofilização para a fabricação de café solúvel e outras substâncias, e façam essas atividades aí da página 44, que eu estou passando aqui, 44, página 45, página 46, e depois eu vou corrigir esses exercícios e nós vamos entrar nos efeitos coligativos, né? Em aspectos qualitativos. Para a alegria de vocês, não vai ter continha, só vai ter interpretação qualitativa das propriedades coligativas. Vocês vão fazer esses exercícios que eu passei, e vocês viram que eu mandei no Positivo On uma atividade onde vocês devem fazer os exercícios e tirar fotinhos para me mandar, não foi isso? Vocês vão fazer a mesma coisa com esses exercícios. Vão fazê-los na apostila, vão tirar fotinhos, e eu vou abrir lá uma atividade no Positivo On para vocês me mandarem as fotos desses exercícios feitos para que eu possa calcular lá os meus vistos para nota livre, beleza? Entenderam aí, pessoal? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Senhor, Oi. qual vai ser o conteúdo da bilateral? Olha, até onde a gente avançar, que eu vou colocar lá para a prova de vocês essa parte que eu estou explicando hoje, né? Basicamente vai ser esse conteúdo que eu estou explicando a partir de hoje. Eu não sei quando vai ser a prova, né? Mas aí nós fazemos assim, nós fazemos o conteúdo para a prova, o que está sendo passado a partir de hoje. Tudo bem? Beleza. Beleza, pessoal? Turma, eu vou encerrar por aqui. Oi. Pode falar. Chamada. Ah, eu fiz aqui, ó, tá gravado aqui os participantes. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó aqui os amiguinhos gravados aqui, ó, que estão participando. Tá vendo aqui, ó? Como a minha aulinha está sendo gravada, eu já sei todo mundo que entrou aqui nessa super aula de hoje. Olha aí. Tranquilo, pessoal? Eu vou encerrar, que eu vou preparar a aula da outra turma agora. E aí eu vou postar lá no Positivo On a atividade para vocês me passarem essas lições que vocês fizerem lá, com as fotinhos que vocês tirarem, beleza? Beleza. Qualquer dúvida eu estou aí à disposição, é só me dar um toque, tá bom? E aí na semana que vem a gente volta aí para a correção desses exercícios e finalizar a parte de propriedades coligativas. Se cuidem, um abração para vocês. Tchau, Tô com muitas JR. saudades, dá um abração na família, tá bom? E vamos Igualmente. adiante, que a gente vai superar essa fase aí. Vai dar tudo certo. Valeu, Jota. Tá bom, pessoal? nóis. Tchau. Até. Falou, gente. Abração. Abração, beijão. Tchau, tchau. Tchau. É nóis, Jota, é nóis. Até mais. Valeu.